Então, o que eu vou fazer agora é criar meu Trade System. Para criar um Trade System, eu venho aqui no botão Trade Systems. E ao clicar nesse botão, ele abre para mim aqui um conjunto de Trade Systems que eu já criei, mas eu vou criar um novo. Para isso, eu clico no botão Criar Novo Trade System. Eu vou escrever aqui um nome para o meu Trade System. Né? Um nome que eu vou dar, eu posso chamar esse Trade System de, sei lá, vamos chamar de Sistema Estocástico Compra, por exemplo, sei lá. E vou criar um grupo, vou colocar no mesmo grupo lá, WSAV, para ficar tudo organizado, né? Então, ok. Aqui, nessa janela de edição de Trade System, perceba que é um painel de avião, mas não é tão complicado assim não. Eu venho aqui e crio esse botão vermelho, eu posso remover o grupo, né? Eu posso escolher outro grupo aqui para o meu Trade System. Isso é só para questão de organização, só para escolher a pastinha, no qual vai aparecer aqui na lista de Trade Systems. Eu posso escolher a direção do Trade System. Nesse caso, eu quero um Trade System que vai operar na compra, ou seja, ele vai operar como um todo, né? E eu posso escolher uma regra de entrada e uma regra de saída do meu Trade System. Bom, eu clico aqui para inserir uma regra de entrada. Ao clicar ali, ele mostra para mim a lista de todas as regras que eu já criei. Eu vou lá e pego a regra que a gente acabou de criar, que é a regra oscilador estocástico compra. Pronto, está lá. Aqui eu escolho o ícone, né, que ele vai estar utilizando para mostrar no gráfico os pontos onde ele entrou. Né? Eu vou colocar essa setinha verde para cima e na hora que ele termina o trade, a setinha verde para baixo. Né? Eu vou estar definindo o preço de entrada como sendo padrão, ou seja, ele entra no preço de abertura a partir do momento em que a regra for válida. No próximo candle, né, ele já entra no preço de abertura daquele candle. Entra que eu digo, ele vai enviar uma ordem para a corretora naquele preço. Eu vou estar utilizando aqui, nesse meu sisteminha, um stop loss, né, um stop inicial, e não vou estar utilizando o stop de ganho, então vou desmarcar o stop de ganho. No meu stop inicial, eu vou estar, percebam que isso aqui é como se fosse uma regrinha também, né? O stop inicial é disparado quando o preço é menor ou igual que um fator multiplicativo vezes alguma coisa que eu vou definir aqui como sendo o meu stop inicial. Então, antes de mais nada, vamos colocar o fator multiplicativo aqui igual a 1. Né? Eu vou escolher como stop inicial o indicador pré-programado. Eu clico no botão aqui para escolher qual deles. Eu vou escolher aqui o candle de entrada. Significa que ele vai pegar o preço do candle de entrada. Vou escolher o preço de entrada desejado, que é aquele preço que eu quero entrar, que é a abertura do candle do momento em que a regra de entrada for disparada. E vou clicar no botãozinho aqui do lápis para colocar que o meu stop inicial, na verdade, vai ser 200 pontos abaixo, ou seja, menos 200 pontos abaixo do preço de entrada, né, planejado aqui para o meu Trade System. Então, o meu trade vai começar sempre ali, colocando um stop inicial 200 pontos abaixo do preço de entrada. E, a partir daí, ele vai seguir um stop loss que eu vou definir aqui como sendo 1 vezes um indicador pré-programado. E eu vou escolher aqui alguma coisa simples também, como, por exemplo, sei lá, uma média móvel. Né? Vou colocar uma média móvel de 21 períodos exponencial. Pronto. É isso. Né? Então, dessa forma aqui, eu montei meu Trade System, que entra quando o oscilador estocástico cruza, né? A linha azul cruza a linha vermelha, e coloco o stop inicial 200 pontos abaixo do preço de entrada e segue o stop loss segundo a média móvel. Né? Além disso, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou limitar a janela de horário para entrada em novos trades, de forma que eu quero que ele entre em novos trades das 10 horas da manhã até as, sei lá, 15 horas da tarde, por exemplo. Né? Então, depois das 15, ele não tenta entrar mais. Por que disso? Eu quero que ele tente entrar, e como eu vou estar rodando um gráfico de 15 minutos, né, os candles são de 15 minutos, não adianta eu entrar no final do dia, porque no final do dia o dia vai acabar, e aí eu tenho já muito pouco tempo para fazer com que esse trade dê dinheiro. Então, eu limitei aqui entre 10 e 15 horas o horário, a janela de horário para entrar em novos trades. Aqui eu posso definir em quantos segundos eu quero que a entrada seja executada. Na verdade, isso aqui é um timeout, né? Estou definindo aqui como 30 segundos. Isso aqui vai fazer sentido quando a gente estiver operando em tempo real mesmo. Isso aqui significa o seguinte: mandei uma ordem para a corretora.
Se por alguma razão a ordem bateu na corretora e ficou lá na pedra, ela não foi executada ainda, o Graffer vai esperar, nesse caso aqui, 30 segundos antes de cancelar aquela ordem e abortar aquele trade e tentar entrar em novos trades. Né? E não ficar esperando para sempre que um trade que ele colocou de manhã seja executado de tarde. Então, você tem condição de colocar aí um timeout para isso. Você pode mandar ele encerrar os trades abertos no leilão de fechamento, ou você pode mandar ele encerrar o trade após um número máximo de candles. Né? Por exemplo, aqui no caso 10 candles. Né? Você marca aqui, ele conta 10 candles, depois de 10 candles ele já sai. Né? Caso o stop não tenha sido atingido ainda, ou caso eu tenha definido uma regra de saída aqui e a regra de saída não tenha sido disparada ainda. Percebam que aqui em regra de saída eu não coloquei nenhuma regra. Eu não preciso colocar regra, eu poderia colocar também. Mas esse meu trade system vai estar saindo da operação somente mediante o disparo do stop. Tá? Aqui embaixo, talvez seja a parte mais importante do trade system, que é a parte de dimensionamento de posição. Né? É aqui que eu defino quanto, né, qual o tamanho da minha posição, quantas ações ou quantos contratos, no caso aqui, contratos futuros, o gráfico vai estar comprando a cada disparo da regra de entrada. Então, eu tenho vários modelos de dimensionamento de posição. O mais simples dele é a quantidade fixa. Eu poderia escrever aqui, por exemplo, 10 contratos, ou 100 ações, ou qualquer coisa assim. Né? Ou eu posso utilizar outros modelos mais inteligentes, como, por exemplo, o percentual de capital em risco. Né? Se eu escolher esse modelo aqui, perceba que ele abre para mim aqui embaixo o campo de fração do capital arriscado por trade. E aqui eu vou escrever, por exemplo, 2%. E vou permitir que ele coloque até 100% do meu capital em operação. Mas ele só permite arriscar 2%. O que significa arriscar 2% do meu capital? Quando eu for aplicar esse trade system no gráfico, eu vou ter que dizer, numa outra janelinha, quanto dinheiro eu tenho. Vamos dizer que eu coloque lá 100 mil reais, para a conta ficar fácil. Né? Se eu estou arriscando 2% do capital por trade, o gráfico vai calcular e só vai permitir entrar com uma quantidade tal de contratos, tal que eu exponha 2% de 100 mil ao risco, ou seja, 2 mil reais em risco. Como é que ele faz essa conta? No momento que ele vai entrar, ele sabe o preço que ele está tentando entrar, que é o preço no qual ele está mandando aquela ordem para a corretora. Ele sabe também o preço do stop inicial, que ele está calculando ali. Então, ele sabe o risco no momento da entrada. Ele subtrai o preço de entrada do preço do stop inicial, ele sabe qual é o risco que ele tem naquele momento. Digamos que o risco seja R$1. Né? Se eu quero expor 2 mil reais ao risco, significa que ele poderia comprar 2 mil contratos, ou 2 mil ações, enfim. Né? Ele vai fazer esse tipo de dimensionamento em tempo real a cada momento. Então, ele vai sempre calcular a quantidade correta para que você esteja expondo sempre, nesse caso, aí, 2% do capital ao risco. Tá? Aqui eu posso definir quantos trades simultâneos eu quero que sejam executados. O que significa trades simultâneos? Uma vez que ele entrou num trade, se eu colocar só o número 1 aí, ele não entra de novo, mesmo que a regra de entrada seja disparada, ele não entra de novo enquanto eu não sair daquele primeiro trade. Mas eu posso mudar esse número aqui para 2, 3, 4, 5, de forma que eu defino assim o número máximo de trades simultâneos permitidos no trade system. Né? A ideia é essa. Né? Eu posso também limitar o número máximo de trades que esse trade system vai executar numa sessão, num dia, né, no pregão, por exemplo. Então, eu posso marcar aqui, eu quero que esse trade system execute 5 entradas e não execute mais. Ele vai executar as primeiras 5 e depois vai parar. Eu não vou habilitar isso aqui nesse exemplo, que não há necessidade. Vou clicar OK aqui e o nosso trade system está criado. Já apareceu aqui na lista de trade system como sendo sistema estocástico compra. Eu vou clicar aqui no nosso gráfico e vou mandar aplicar o sistema estocástico compra aqui, para vocês verem. Eu clico em gerenciar trade systems do gráfico, vocês viram onde eu cliquei? Eu clico com o botão direito em cima do gráfico, isso faz com que apareça esse menu aqui, eu cliquei com o botão direito do mouse, eu escolho aqui gerenciar trade systems do gráfico. Eu também poderia vir no mesmo botãozinho que tem aqui no canto esquerdo aqui do painel lateral aqui do gráfico. Tanto faz. Bom, cliquei aqui, ele abre para mim esse painelzinho aqui, que é o painel onde eu vou atribuir trade systems ao meu gráfico. Tá? Nesse painel, eu posso clicar no botão de inserir trade system no gráfico. Isso me lembra de uma coisa. Eu posso inserir aqui no mesmo gráfico até 3 trade systems, no máximo de 3 trade systems. E os 3 vão ficar operando conjuntamente no mesmo gráfico. Ah, Rogério, mas eu não posso abrir outros gráficos e colocar
trade systems nesses outros gráficos? Sim, você pode fazer isso. Você pode abrir outros gráficos e colocar em cada um deles até 3 trade systems, sem problema nenhum. Tá? Vamos fazer isso então. Vamos criar um segundo trade system antes da gente aplicar ele no gráfico. Vou fechar essa janela aqui. E nós criamos aqui o primeiro trade system, que era esse nosso querido aqui WSAV, né? Que é um sistema estocástico de compra. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer agora um sistema de venda que vai ser exatamente a mesma regra, só que invertida. Tá? Quando a linha azul cruzar a linha vermelha, de cima para baixo, eu quero entrar vendendo. Né? E aí vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo para esse aí, só que de ponta cabeça. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma regra de entrada para esse nosso novo trade system. Eu vou pegar a regra de entrada que eu já criei, que está aqui em WSAV, que era o outro oscilador estocástico compra, e ao invés de clicar para adicionar uma nova regra, eu vou copiar essa regra, vou criar uma cópia dessa regra aí que já está selecionada, que é mais fácil, porque como essa nova regra vai ser muito semelhante à primeira, eu vou só editar a cópia que eu acabei de criar. Então eu mudei aqui o nome para oscilador estocástico venda. Na minha primeira condição aqui, o que eu quero agora é que a linha azul, né, que é o porcentagem K, ela tinha que estar maior que o porcentagem D, 2 candles atrás, e um candle atrás ela já tem que estar menor ou igual, ou seja, cruzou para baixo, certo? Dou um OK, e a minha regra de oscilador estocástico venda já está criada aqui. Eu fecho essa janelinha, vou nos Trade Systems, vejo o meu Trade System que eu acabei de criar, aqui em WSAV. Eu vou clicar aqui e mandar copiar o meu Trade System também. Eu vou agora criar um Trade System equivalente a ele, só que vendido. Venho aqui, edito esse Trade System. Vou mudar a direção dele para venda. Vou usar o Stop Loss da mesma forma, só que agora o meu stop inicial vai ser 200 pontos positivos acima, né, do preço de entrada. E eu vou também utilizar a limitação de horário. Mesma coisa aqui no dimensionamento de posição, ou seja, igualzinho. Deixa eu só mudar meu ícone aqui para ser um íconezinho vermelho, para que graficamente eu possa ver as entradas dos trades comprados e dos trades vendidos. Os vendidos vão estar em vermelho, os comprados vão estar em verde. Deixa eu mudar a cor do stop loss também desse trade system para vermelho, para a gente poder graficamente ver isso de uma forma mais clara. Vou dar um OK aqui. E vejam que foi criado aqui para mim meu segundo trade system aqui, agora chamado sistema estocástico de venda. Né? O que eu faço agora é voltar aqui, posso fechar a janela existente, volto aqui na minha janela de gráfico, e agora sim, eu vou clicar com o botão direito em cima do gráfico e ir lá no gerenciar trade systems do gráfico. Aqui na janela de gerenciar trade systems do gráfico, eu vou adicionar os dois trade systems que eu criei. O trade system, sistema estocástico compra, e o trade system, sistema estocástico venda. Ok. Como eu falei, eu posso colocar até 3 trade systems aqui. Eu posso alterar a prioridade de cada trade system. Né? Então, do jeito que está colocado aqui, ele primeiro vai tentar entrar no que está em cima, sobrando dinheiro ele entra no que está embaixo, né? A cada momento. Né? Mas eu posso alterar isso aqui clicando nas setinhas aqui. Né? Perceba que tem um quadrinho aqui do lado do nome do trade system, no qual eu posso marcar esse trade system. Se eu apertar esse quadrinho aqui, ele vai estar habilitado, ou seja, o trade system vai ser utilizado, vai ser habilitado aqui no gráfico no qual eu estou inserindo. Né? Ok, então vamos deixar os dois habilitados. Isso aqui também é bastante útil quando eu quero fazer testes. Eu posso vir aqui desabilitar um para ver o resultado que dá e coisas assim. Eu vou manter meu modo de operação aqui como simulação, né? E vou definir todos os parâmetros aqui de utilização neste gráfico aqui desses meus trade systems. Eu poderia mudar o modo de operação para operação real, se eu tivesse conectado na corretora durante o pregão com o feed de dados de cotação em tempo real. E aí eu simplesmente apertaria o botão aqui de envio de dados para a corretora e aí o gráfico fica operando automaticamente. Né? É sempre bom lembrar, quando a gente dá essas apresentações de workshops, o gráfico é uma ferramenta que permite total automatização do seu trade system. Mas o gráfico não faz milagre.
podem acontecer problemas, não necessariamente com o gráfico, mas pode acontecer problema com a sua internet, pode cair a conexão da Bovespa, pode acontecer um problema na corretora, sei lá, coisas podem acontecer. Então, a gente normalmente costuma sugerir que você deixe o gráfico operando automaticamente, mas fique por perto. Quer dizer, a ideia é que você pode deixar o gráfico operando durante o dia, enquanto você está lá vendo seus e-mails, ou trabalhando, ou fazendo alguma outra coisa, mas você está perto do computador. Porque se acontecer algum problema, o gráfico vai apitar. Ele vai dar um barulho de uma campainha, e você vai ter condição de tomar alguma medida, como, por exemplo, entrar em contato com a corretora, ou qualquer coisa assim. O ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte: aquela ideia de deixar o gráfico rodando e ir para a praia, você até pode fazer isso. Se não tiver problema nenhum, isso é ótimo. No final do dia você vai chegar lá, vai olhar, vai ver os trades que foram feitos. Se o seu trade system for bom, você provavelmente fez dinheiro. Mas se tiver algum problema que necessite a sua intervenção, como, por exemplo, telefonar para a corretora e falar alguma coisa com um atendente da corretora, e aí realmente seria bom que você estivesse por perto, né? Bom, eu posso preencher isso aqui tudo, eu vou carregar do disco, eu posso também salvar no disco as configurações dessa janela. Eu vou carregar do disco uma configuração que eu já tenho aqui, já pronta, que já define uma hora limite para os trades, né? Ou seja, deu 5h30 da tarde, ele para de entrar em novos trades, né? E já sai dos trades nos quais ele já estava posicionado. Ele vai estar operando no mercado de futuros, o lote padrão é um contrato, né? A gente está falando de mini contrato. Estamos definindo o capital inicial aqui de R$100.000, valor do ponto em 0,20, no caso do mini contrato é isso aí. Vamos definir uma margem aqui de R$500. Sempre lembrando que vocês entrando em contato com o pessoal aqui da corretora, vocês podem conseguir condições melhores, né, de margens e enfim, de condições melhores de operação. Vou estar considerando aqui um risco máximo total, que a gente chama de portfólio hit, de 100%. Isso aqui é o seguinte: eu posso limitar aqui a, por exemplo, 5%. 5% em risco, ele vai pegar. Lembra que ele faz uma medida de risco de cada trade system, né? Na hora de entrar numa operação, ele vai lá ver. Eu mandei ele calcular 2%, né, em risco, né? Ele não vai entrar com mais do que 2% numa operação. Pois bem, se eu colocasse vários trade systems aqui, ele vai ficar calculando também o risco total de todos os trade systems juntos. E eu posso limitar esse risco total, que eu chamo aqui de portfólio hit, com o número que eu vou estar colocando aqui. Como eu estou colocando 100%, significa que neste caso aqui ele não vai estar limitando o risco máximo total. Tá? Como eu só tenho 2 trade systems mesmo, cada um deles vai colocar 2% em risco a cada momento, eu nunca vou passar eu não passaria de 4%, né, que seria o soma dos dois. Mas tem mais um ponto: como esses 2 trade systems são, na verdade, o espelho contrário do outro, né, quer dizer, quando um entra, o outro não entra, é muito provável que eu tenha só realmente 2%, ou seja, R$2.000, no caso aqui, né, em risco a cada momento. Tá? Aqui eu defino o tipo de despesas por trade, no caso aqui é fixo por unidade, ou lote. Então a gente está colocando aqui R$1 de despesas, aqui, R$1 de corretagem, por contrato que ele comprar. A quantidade de contratos que ele vai estar comprando vai ser em função da exposição ao risco lá, ou seja, o suficiente para não ultrapassar os 2% que a gente definiu na outra janela. E aqui eu simplesmente mandei ele mostrar estatísticas e linhas de resultado no gráfico. Mas percebam que tem várias outras chaves aqui que eu posso definir, como limitar a perda máxima a um percentual do capital. Se chegar nessa perda máxima no dia, ele para. Limitar um ganho máximo, se chegar no ganho máximo, ele para. Limitar o número máximo de trades por sessão, a tanto, enfim. Só que aqui, tudo isso se aplica não mais a um trade system, mas ao conjunto de trade systems que estão aqui. Tá? Eu posso marcar para ele operar sempre um trade system por vez. Quer dizer, se ele está operando um daqueles 2 ali, ele não entra no outro, mesmo que a regra do outro tenha sido disparado, e por aí vai. Né? Também tem o piramidar lucros. No caso aqui, eu não estou marcando piramidar lucros, o que significa que ele sempre vai estar investindo sempre R$100.000. Mesmo que ele ganhe dinheiro além dos R$100.000, esse dinheiro que ele vai estar ganhando, ele vai estar guardando, mas ele vai estar sempre expondo a operação R$100.000. Né? É em cima dos R$100.000 que ele vai calcular o dimensionamento de posição e vai se posicionar. Se eu marcar a pirâmide de lucros, ele vai passar a pegar tudo aquilo que ele ganhar além daquele capital inicial e vai passar a aplicar também. Né? Seria o equivalente a usar juros compostos aqui na brincadeira. Bom, vou apertar OK e vou deixar o gráfico calcular o que daria o resultado desse trade system simplão que a gente criou aí. Ele está executando a simulação, executou. Percebam que ele colocou aqui os trades
vermelhos e verdes, né? Vou puxar aqui para trás para vocês poderem ver melhor. Ó, aqui eu tenho um trade verde, né? Que entrou neste candle aqui. Se você passar o mouse em cima de cada setinha dessa aqui, ele te mostra o valor financeiro, todos os detalhes a respeito do trade. Os pontinhos vermelhos aqui, os pontinhos verdes aqui embaixo são o stop loss. Perceba que tem uma linha verde que liga o preço de entrada desse trade ao preço de saída. Então, no caso do trade verde, que é o trade comprado, a gente mandou pintar de verde lá quando a gente criou o Trade System, a gente vê que ele ganhou dinheiro aqui, né? Já os trades vermelhos são os trades vendidos. Eles ganham dinheiro quando a linha está apontando para baixo, né? E esses trades vermelhos, deixa eu ver se eu pego um trade vermelho maior aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, os pontinhos vermelhos aqui são o stop de proteção, né? Que aqui no caso são stop de compra, né? De proteção da operação vendida, né? Bom, perceba que ele segue aqui a média móvel, né, do candle anterior, né? Sempre perante igual a 1. Né? Então esse ponto vermelho aqui é o valor da média móvel do candle anterior, né? Mesma coisa no verdinho aqui, também está seguindo a média móvel, foi o que a gente mandou ele fazer. Ele entra no valor de 200 pontos acima ou abaixo do preço de entrada, e dali para frente ele segue a média móvel. Bom, a gente vê aqui do lado o resultado do que esse trade system teria dado, né? A gente vê que é um resultado não muito bom, ele perdeu bastante dinheiro. Por quê? Poxa, um trade system simples, né? Um trade system bastante simples. E o que está acontecendo? Por que ele está ruim, né? A gente vê que eles geraram aqui, ó, o sistema de compra gerou 711 trades nesse período e o de venda gerou 677 trades nesse período. Né? Rentabilidade negativa de R$78 mil, né? O máximo drawdown aqui ele perdeu 80%, no pior ponto, né, de operação dele perdeu 80%. 95% das vezes ele saiu no stop loss, fez 37,54% de trades positivos. Ok. E 5% das vezes ele saiu na hora limite, ou seja, quando deu 5h30 da tarde, ele saiu do trade porque deu 5h30 da tarde. Por que está tão ruim isso aqui? Bom, primeiro, para a gente poder entender o que está acontecendo, a gente pode clicar com o botão direito no gráfico e abrir a janela de Trades Explorer. Essa janela é extremamente importante para a gente poder desenvolver Trade Systems, poder entender o que está acontecendo com o meu Trade System e poder agir em cima disso, poder melhorar o meu Trade System. Né? Bom, a primeira coisa que eu faço aqui, na janela de Trades Explorer, perceba que a janela de Trades Explorer ela pertence à janela de gráfico. Tá? Cada janela de gráfico vai ter uma janela de Trades Explorer. Eu clico aqui em carregar os trades na tabela. E ele carrega aqui para mim nessa tabela todos os trades que foram executados aqui nessa janela de gráfico. Quando eu estiver operando com o gráfico em tempo real, a janela de Trades Explorer funciona do mesmo jeito. Ela mostra para você um resumo aqui de todos os trades que ele fez em tempo real. Pois bem, aqui estão os trades dos dois sistemas, o de compra e o de venda que a gente criou. Eu posso mandar ele recalcular o backtest. Ele mostra para mim aqui uma confirmação de ação, um disclaimer. Ele calcula e aqui ele chega, obviamente, ao mesmo resultado que ele mostrou aqui no painel resumido aqui, né? Tá ótimo. Só que com uma vantagem. Ele me mostra, inclusive, o resultado de cada um deles separados. Né? Então eu vejo aqui que o sistema de compra perdeu R$14 mil e o sistema de venda perdeu R$64 mil. Eu posso mandar ele desenhar os gráficos de curva de valor de carteira. Nesse caso aqui a gente vê o gráfico de curva de valor de carteira dos sistemas, um resultado muito ruim. Né? E eu posso então mudar, posso então agir em cima desse meu trade system. Né? Eu poderia, por exemplo, verificar qual seria o comportamento do meu trade system, não mais em 15 minutos, mas em 30 minutos, por exemplo. E ao rodar esse resultado, eu vejo lá que ele obviamente fez menos trades e ainda assim teve um resultado muito ruim. Né? Poxa, mas por que será que ele está fazendo um resultado tão ruim? Vamos dar uma olhada aqui na nossa janela de Trades Explorer. Vou carregar de novo os trades para a janela, rodar o backtest de novo, dar lá o resultado, redesenho os gráficos e eu tenho aqui um resultado bastante ruim. Né? Por que será que ele está tendo um resultado tão ruim? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu não tenho nenhuma proteção, né, quanto à existência de tendências de alta ou tendências de baixa. O oscilador estocástico ele vai fazer esses cruzamentos
tanto em momentos de tendência de alta quanto em momentos de tendência de baixa, né? Se eu voltar aqui no meu isso aqui talvez seja interessante mostrar para vocês. Aqui, nesse gráfico aqui, eu consigo mostrar que, olha só que interessante, eu consigo ver aqui o composto, né, do sistema de compra em azul, o sistema de venda em vermelho e o composto, né? Observe que aqui em cima eu tenho o gráfico dos preços, como se comportaram nesse período. Então, quando o preço subia, o gráfico azul subia também. Ótimo, era isso que eu queria mesmo. Mas quando o preço cai, o gráfico azul cai junto, despenca. Não quero que isso aconteça, né? Eu tenho que criar alguma maneira de evitar que isso aconteça. E como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é voltar lá na minha regrinha de entrada. Eu posso editar essa regra vindo aqui no meu botão de indicadores, né, e pegando aquela regra que a gente criou, por aqui. Ou, o que é mais simples, eu posso vir de dentro do meu próprio gráfico aqui, clicar com o botão direito no gráfico, gerenciar Trade Systems do gráfico, e editar aqui dentro mesmo do Trade System a regra de entrada dele. Tanto faz. Eu venho aqui, vejo que o meu oscilador estocástico compra, clico nele e mando editar. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu poderia, por exemplo, criar uma nova condição aqui dentro da minha regra para evitar que esse nosso Trade System entrasse em trades em momentos em que a tendência não fosse adequada, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma condição, uma terceira condição, também muito simples, na qual eu simplesmente vou verificar que eu tenho que ter uma tendência de alta. Bom, tem várias maneiras de eu verificar quando uma tendência está em alta. Talvez a mais simples dela seria verificar se uma média móvel mais rápida, por exemplo, uma média móvel de 21 períodos exponencial, está acima de uma média móvel mais lenta. Por exemplo, uma média móvel de 50 períodos. E, obviamente, eu tenho que verificar isso no candle anterior, para evitar aqueles problemas lá de, como se eu estiver rodando isso em tempo real, né? Essa simulação que a gente está fazendo aqui, eu não quero que ele fique fazendo entradas falsas, né? Então, aqui eu coloquei uma nova condição na minha regra de entrada. Eu vou clicar aqui em OK, clicar aqui em OK, vou dar OK aqui também. Vou habilitar o Trade System de venda aqui. E vou mandar ele calcular só o de compra, para a gente focar no de compra e ver o que está acontecendo, né? Depois a gente passa para o de venda. Vou dar um OK aqui e vou deixar ele recalcular a simulação agora utilizando só o Trade System de compra. Vamos ver se isso aqui melhora o resultado. Então veja que eu estou rodando aqui agora, só o sistema de compra está marcado aqui com tique verde, né? Ele já não fez mais 700 trades como ele fazia antes, ou seja, provavelmente ele jogou fora vários trades em momentos de tendência de baixa, como é o caso aqui, né? Mas vamos jogar aqui uma média móvel de 50, porque a gente já tem a média móvel azul aqui de 21, né? Vou jogar aqui uma média móvel de 50 para vocês poderem entender que ele está tomando decisões agora de entrada, levando em consideração a média móvel de 50 também. Então, na verdade, o que a gente está definindo é que a média móvel de 21 tem que estar acima da média móvel de 50 para ele entrar comprado, né? Então ele jogou fora qualquer entrada que acontecia nesse período. A gente só vai ver entradas agora lá para trás, quando a média azul está acima da média verde, certo? Isso melhorou substancialmente o resultado do nosso trade system. Ele passou de um prejuízo expressivo para um lucro de 68 mil reais aqui em um ano, né? Em cima de 100 mil, né? 68% a gente está falando aqui. Com um drawdown máximo de 18%, ou seja, um drawdown muito bom. Drawdown, a gente está falando aqui que a pior perda que aconteceu foi da ordem de 20%, de 18%. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso sistema estocástico de venda e fazer a mesma coisa com ele. Vamos limitar também ele aqui, as entradas dele, colocando também uma terceira condição no sistema estocástico de... a gente tinha trocado aqui. Ó, a regra aqui é oscilador estocástico de venda, né? Vamos agora alterar essa regra para colocar também a média móvel lá que a gente falou. Adicionar uma condição. Vamos colocar aqui um indicador pré-programado, média móvel. Então, a média móvel de
21 exponencial, ela vai ter que ser, menor, né? No caso aqui, do que a média móvel, de 50 exponencial também, ambas no período perante igual a 1. Tudo bem até aqui, pessoal? Então agora aqui é menor, né, ao contrário da ordem do oscilador estocástico de compra, oscilador estocástico de venda, menor. Eu vou dar OK aqui, vou dar OK aqui também. Vou marcar aqui o outro trade system junto e vamos rodar a simulação dos dois juntos agora. Lembrando que a simulação dos dois juntos, sem aquela terceira condição, em cada uma das regras de entrada, estava dando um prejuízo de 70 e tantos mil reais. A gente agora tem uma operação conjunta aí dando um lucro de 97 mil. Né? Aqui a gente vê entradas do Trade System. Opa, desculpa aí, pessoal. A gente vê aqui as entradas do Trade System vermelho, que é o Trade System de venda, ocorrendo justamente porque aqui a média móvel azul está abaixo da 50, que foi o que a gente escreveu. Né? Quando acontece o contrário, só o Trade System verde é que entra. Né? Certo? Vamos clicar com o botão direito aqui, abrir a janela de Trades Explorer, recarregar os trades na tabela, recalcular o backtest, aí tem que dar o mesmo resultado. Né? Perceba que eu posso inclusive fazer testes aqui de inserção de slippage. Vamos dizer que eu coloco um slippage aqui, um valor fixo de, sei lá, 5, 10 pontos do índice, né? E rodar novamente o backtest. Dessa forma eu consigo, ao fazer isso aqui, eu estou fazendo que todas as operações de saída dos trades percam 10 pontos. Né? Ou seja, estou colocando uma condição bastante restritiva aqui. Né? Eu posso mandar recalcular o backtest, ainda assim eu teria aqui uma rentabilidade de 34% no ano. Um negócio bastante expressivo. Né? Entretanto, o drawdown, obviamente, aumenta. Né? Mas vamos voltar à questão didática aqui. Eu recalculo o backtest aqui sem o slippage, está dando o mesmo resultado que estava dando aqui no quadrinho resumido. Vou redesenhar os gráficos. Pois bem, agora a gente tem uma situação bastante diferente. Né? Percebam aqui que eu tenho, vou marcar aqui o sistema de compra, bastante interessante que quando o preço sobe, o meu sistema de compra ganha dinheiro, ele sobe também. Né? Quando o preço começa a cair, o meu sistema de compra fica andando de lado. Ou seja, ele praticamente não opera. É exatamente isso que eu queria fazer. Isso é projeto de Trade System. Eu quero que ele identifique o cenário dele e quando for o cenário dele, ele ganha dinheiro. Quando não for o cenário dele, ele fica de fora. Né? Perceba que quando o mercado começa a subir de novo, ele começa a ganhar dinheiro de novo. Quando o mercado cai, ele cai também, mas ele tenta cair o mínimo possível, né, digamos assim. O mercado sobe, ele sobe de novo. O mercado cai, ele fica de lado. Ok? Vamos analisar o sistema vermelho aqui. O sistema vermelho já não está tão legal assim. Né? Quando o mercado sobe, no primeiro momento aqui, ele consegue meio que ficar andando lá. Quando o mercado cai, ele ganha o dinheiro dele. Está certinho, até aqui está certinho. Até que quando o mercado fica congestionado, aqui, ele perde dinheiro pra caramba. Né? Ele vai encontrar o máximo drawdown histórico dele, o MDH dele aqui nesse ponto. Ou seja, esse nosso sistema pode ser melhorado. Tá? Óbvio, o objetivo nesse workshop aqui não é mostrar um sistema perfeito, é ilustrar como criar sistemas. E o meu objetivo aqui era criar um sistema bastante simples, que ainda assim desse um resultado que pudesse ser considerado um resultado bom. Agora, quando eu componho os dois, que é o que aconteceria na prática se eu habilitasse essa janela de gráfico aqui para enviar ordens com os dois trade systems rodando aqui, eu teria esse resultado aqui composto, né? Que é o cinza. Né? Deixa eu tirar os outros dois aqui. Vocês conseguem perceber que o cinza é a soma do vermelho e do azul. Né? Perceba que o cinza acaba tendo um resultado muito bom. O ideal é que, quando o azul perde dinheiro, o vermelho ganhe. Dessa forma, a gente não teria grandes quedas aqui. Não foi o que aconteceu nesse caso. Eu tive um momento aqui, enquanto o vermelho estava perdendo bastante, o azul não estava ganhando tanto. Né? Então, a gente tem aqui o cinza acabou caindo aqui, né? Mais do que a gente gostaria. Ou seja, esse trade system tem espaço para melhoria.
Uma coisa que é importante mostrar aqui é que na aba aqui de Capital em Trades, você consegue ver que durante todo esse período, o máximo de dinheiro que ele colocou nos trades foi por volta aqui de 25 mil reais, 30 mil reais, ou seja, ele usou cerca de um quarto do meu capital para operar dessa forma. Eu ainda teria aí, se eu tivesse 100 mil reais, como eu coloquei lá, outros 75 mil reais que poderiam estar sendo utilizados por outras janelas de gráfico, rodando outros trade systems. Né? Aqui eu tenho discriminado o uso de cada um dos trade systems, né? Inclusive o total. Né? O cinza é o total, mas eu consigo ver que o vermelho entrou operando quando o azul não estava operando. Eles são, obviamente, opostos, né? Como a gente desenhou para que fosse assim. Né? A regra de entrada de um é praticamente o inverso da outra. Né? Da mesma forma, eu posso ver aqui em risco total que a cada momento o máximo risco ao qual ele se expôs foi de 2 mil reais, como a gente tinha determinado, que era 2% do capital total. Né? Como eles não entram em trades ao mesmo tempo, porque eles têm regras que são opostas, a gente acabou sempre expondo só 2%, só 2 mil reais no pior dos casos, que é representado pela linha cinza aqui. Né? Se eu tirar o cinza aqui, vocês vão ver que o vermelho e o azul são complementares aqui. Né? O vermelho e o azul estão complementares. Ok. Eu espero que tenha conseguido passar para vocês a sensação de que eu consigo, com esse tipo de operação, ter um resultado extremamente significativo. Né? Muito além do que outras plataformas conseguem fazer. O Grapher consegue fazer algo que é realmente... isso acaba dando um resultado muito bom porque não tem mais ninguém utilizando esse tipo de coisa. Né? Ele provavelmente vai ficar assim durante um bom tempo. Bom, obviamente lembrando aqui também que, como eu falei, esse tipo de operação aqui utilizou só um quarto do capital. Né? Você ainda poderia estar abrindo outras janelas de gráfico e colocando outros trade systems rodando juntos e assim compor um trade system composto, que a gente fala, né? Não composto só por 2 trade systems, como a gente colocou aqui, mas composto por vários outros trade systems rodando em outros papéis, né? Em outras janelas de gráfico, ou em outras periodicidades, não somente 15 minutos. Enfim, aí você consegue fazer com que a composição tenha, né? Se cada um deles tem um resultado polarizado no sentido do lucro, na hora que você compõe isso aí, você tem um resultado que é extremamente interessante. Né? Bom, acho que deu para a gente perceber que, aqui no relatório do backtest, o total deu 97 mil reais, né? Dos quais o sistema de compra contribuiu com 67 mil e o sistema de venda contribuiu com 30 mil. Ok. Vamos pegar um desses caras aqui. Vamos pegar o de compra e vou utilizar o de compra para ilustrar uma ferramenta bastante poderosa do Grapher, que é o StatsLab, que é o laboratório de estatísticas. Né? O StatsLab é o seguinte, vamos dizer